Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 37. Neste capítulo nós lemos assim: Os apóstolos eram da família de Jesus e haviam-no acompanhado em suas jornadas a pé através da Galileia. Tinham compartilhado de suas lutas e fadigas. Haviam-lhe escutado os discursos, andado e conversado com o Filho de Deus, e de suas instruções diárias tinham aprendido a trabalhar pela elevação da humanidade. Ao atender Jesus às vastas multidões que se lhe aglomeravam em torno, os discípulos o assistiam, ansiosos a lhe obedecer às ordens e aliviar-lhe o trabalho. Ajudavam a pôr em ordem o povo, a levar os enfermos ao Salvador e a promover o conforto de todos. Observavam os ouvintes interessados, explicavam-lhes as Escrituras e trabalhavam por várias maneiras para seu benefício espiritual. Ensinavam o que tinham aprendido de Jesus e obtinham dia a dia rica experiência. Necessitavam, porém, adquiri-la também no trabalho sozinhos. Careciam ainda de muita instrução, grande paciência e ternura. Agora, enquanto se achava em pessoa com eles, para indicar-lhes os erros e aconselhá-los e corrigi-los, enviou-os o Salvador como seus representantes. O exemplo do Salvador fora muito mais eficaz que só por si qualquer doutrina. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem 2 a 2 pelas cidades e aldeias. Nenhum foi mandado sozinho. Assim, se poderiam auxiliar e animar mutuamente, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Era o desígnio do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim se associassem. Teria muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias fosse esse exemplo mais estritamente seguido. A mensagem dos discípulos era a mesma de João Batista e do próprio Cristo. É chegado o reino de Deus. Não deviam entrar com o povo em discussão quanto a ser ou não ser Jesus de Nazaré o Messias, mas deviam fazer em seu nome as mesmas obras de misericórdia que realizara. Ele lhes ordenou: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Durante seu ministério, Jesus empregou muito mais tempo em curar os doentes do que em pregar. Seus milagres testificavam a veracidade de suas palavras. Aonde quer que fosse, precedia-o a fama de sua misericórdia. Ao passar ele pelas cidades e aldeias, era como uma corrente vital, difundindo vida e alegria por onde quer que fosse. Os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele o fez. Cumpre-os alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar os que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. O amor de Cristo, manifestado em abnegado serviço pelos outros, será mais eficaz em reformar os malfeitores do que a espada ou os tribunais de justiça. Muitas vezes o coração se endurece sob a repreensão, mas se abrandará sob a influência do amor de Cristo.
É desígnio de Deus que, mediante seus esforços, os doentes, os desafortunados, os possuídos de espíritos maus, lhe ouçam a voz. Deseja, mediante seus instrumentos humanos, ser um confortador, tal como o mundo não conhece. Nessa primeira viagem, os discípulos só deviam ir aos lugares em que Jesus já estivera antes e onde fizera amigos. Seus preparativos de viagem deviam ser os mais simples. Não deviam permitir que coisa alguma lhes distraísse o espírito de sua obra, nem de maneira nenhuma despertar oposição e fechar a porta a trabalho posterior. Não deviam adotar o vestuário dos mestres religiosos, nem usar do traje coisa alguma que os houvesse de distinguir dos humildes camponeses. Não lhes convinha entrar nas sinagogas e convocar o povo para o serviço público. Seu esforço devia se desenvolver no trabalho feito de casa em casa. Não deviam perder tempo em inúteis saudações, nem indo de casa em casa se hospedar, mas convinha que aceitassem em todo lugar a hospitalidade dos que eram dignos, os que os receberiam de coração, como hospedando o próprio Cristo. Essa casa seria abençoada por suas orações, seus hinos de louvor e o estudo das Escrituras no círculo familiar. Muitos podem ser nossas fraquezas, nossos pecados e erros graves. Mas a graça de Deus é para todos quantos a buscam em contrição. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Jesus estava estabelecendo as bases da sua igreja. Essa igreja não deveria ter a pompa e ostentação do mundo, mas deveria ser marcada pelo testemunho da presença e caráter de Jesus. Para conduzir a sua obra, Jesus escolheu 12 homens, pessoas comuns, tiradas das atividades simples da vida, chamadas pelo Mestre para, em primeiro lugar, estarem com ele, aprenderem dele, e depois de terem absorvido de Jesus tudo aquilo que Jesus tinha para lhes ensinar, deviam sair para testificar de Jesus para o mundo pecador. E agora, depois de alguns meses de trabalho junto ao Mestre, chegou o momento do primeiro estágio. Aqueles que haviam estado sempre junto de Cristo, ajudando o Mestre nas mais humildes necessidades, agora recebiam de Cristo a missão de saírem sozinhos para falar do amor de Jesus para os pecadores. E esse trabalho que deviam realizar devia seguir alguns critérios. É pena que a igreja moderna tenha perdido muitas vezes de vista esses critérios deixados por Jesus. Nós complicamos as coisas. A obra de evangelização é simples. Jesus disse: saiam de 2 em 2. Não vão sozinhos, porque sozinhos vocês podem ser dominados pelo medo, podem ser intimidados pelas circunstâncias, podem ser desestimulados pelas dificuldades. Saiam juntos, um na companhia do outro, irmão junto de irmão, um fortalecendo, ajudando e ensinando o outro. Quando saírem, saiam de maneira simples. Não usem roupas que chamem a atenção. Não digam palavras rebuscadas. Não sigam cerimoniais complicados, porque o Evangelho é simples. A evangelização é contar para os outros quem é Jesus, o que Jesus fez
como Jesus age, os milagres que Jesus realiza. Não entrem em discussões. Igreja não foi chamada para discutir, para polemizar. A igreja moderna desperdiça muitas das suas energias tentando debater a verdade. Mas a verdade não existe para ser debatida. A verdade existe para ser pregada. A verdade é luz. E luz a gente não explica. Luz a gente acende para brilhar. Dessa maneira, a verdade deve ser proclamada a todos. Não devemos gastar tempo tentando anular aqueles que negam a verdade. É obra de Satanás enredar os pés daqueles que deveriam estar evangelizando para ficarem polemizando, discutindo, debatendo questões doutrinárias. Verdade se ensina. Dirimir dúvidas é nossa função. Mas quando a atividade passa para discussão teológica, discussão filosófica, toda a conversa deve ser encerrada. E nós devemos partir para proclamar a verdade para outros que queiram ouvi-la de maneira simples, sem questionamentos. Essa foi a ordem de Jesus. Outro ponto importante que a igreja moderna deveria aprender é que a igreja não existe como um fim em si mesma. O melhor método para evangelizar não é o estabelecimento de programas novos, de ministérios inusitados, de técnicas que nunca antes foram experimentadas. A história que temos de contar é a velha e antiga história de Jesus. Não existe razão nem necessidade de ficarmos inventando métodos e caminhos. E o método que Deus deixou é a obra do testemunho. O que significa isso? Significa que eu ensino, acima de tudo, por minha vida, por minhas obras, por aquilo que eu sou, pela minha presença, e não necessariamente por minhas palavras. Não adianta eu tentar impressionar as pessoas. Não adianta eu tentar apresentar erudição e conhecimento profundo de temas doutrinários se eu não vivo o Evangelho. A primeira missão da igreja é viver o Evangelho. E então, ao as pessoas olharem para a nossa vida, elas vão sentir vontade de ser parecidos conosco, de seguir Jesus. Este ponto tem sido perdido de vista muitas vezes. A igreja se estabelece envolvendo-se com atividades, com programas complicados, custosos, quando a primeira missão da igreja deveria ser a missão do serviço. Jesus vivia para servir. Por isso, Jesus misturava-se com as pessoas. Jesus ajudava as pessoas no seu dia a dia. Jesus curava os doentes. Jesus recebia os enfermos. Jesus ajudava aqueles que precisavam de auxílio. Jesus trazia esperança àqueles que precisavam de paz. A obra de Cristo era, em primeiro lugar, uma obra de serviço e depois uma obra de pregação. Nós invertemos tudo. Hoje nós colocamos primeiro a pregação e depois o serviço. E quando realizamos o serviço, nós o fazemos unicamente como isca, como meio para atrair o povo. É por isso que conseguimos tão pouco resultado. Jesus não ajudava de maneira interessada. Jesus não demonstrava amor para catequizar as pessoas. Jesus amava porque Deus é amor.
porque a sua natureza é amar as pessoas. Jesus fazia o bem porque era esta a essência do seu caráter. E assim deve ser a vida da igreja também. A igreja deve existir, em primeiro lugar, para servir a comunidade, para fazer a diferença onde ela está, para tornar melhor o bairro onde ela está estabelecida, para ajudar as pessoas que ali precisam de esperança, de paz, de auxílio. Portanto, o primeiro trabalho da igreja é desenvolver ministérios de apoio e ajuda às pessoas de maneira desinteressada. E então, após ajudar as pessoas, convidá-las para ouvirem de Jesus. Só que nós fazemos o contrário. E por isso as pessoas desconfiam de nós. As pessoas não veem sinceridade nos nossos atos. Se nós distribuirmos uma cesta básica unicamente para atrair as pessoas para a igreja pela cesta básica, o nosso trabalho de misericórdia está errado. Se fazemos o bem, mas como pretexto para levar as pessoas para o tanque de batismo, esse bem está sendo feito a partir de objetivos errados. Jesus fazia o bem porque a sua natureza era esta. E assim, devemos ser nós também, como discípulos de Jesus. Os discípulos foram enviados de casa em casa para abençoar a vida das pessoas, para orar com aqueles que precisavam, para trazer uma palavra de conforto para os aflitos, para trazer esperança para aqueles que estavam desanimados, para trazer paz para aqueles que precisavam dela, para ajudar aqueles que ansiavam por ajuda. Era esta a obra. E ao serem recebidos, ao ter as pessoas aberto o coração para a presença deles, então eles tinham espaço para, ao ajudar as pessoas, estender também o maior de todos os auxílios, que é apresentar-lhes a pessoa de Jesus. Temos de aprender evangelismo com Jesus. Evangelizar, acima de tudo, é ajudar, é amar, é abençoar, é fazer a diferença na vida de alguém, é aproximar-se das pessoas, é entrar no coração delas e dentro do coração dessas pessoas apresentar Jesus. Não adianta nos esforçarmos com programas caros, com sorteios de brindes. Vou ser honesto para vocês. Eu não concordo com o sorteio de brindes em programas da igreja. Eu acho que as pessoas não têm de ir para a igreja porque recebem brindes. Elas têm de ir à igreja por aquilo que a igreja oferece. Por Jesus. Se Jesus não atrai, se o programa que nós temos para oferecer, se a mensagem que a gente prega não atrai, então está na hora de rever a nossa mensagem, o nosso programa, e não de tentar atrair as pessoas fazendo sorteios. Jesus enviou os discípulos para as pessoas conhecidas. O evangelismo mais eficaz se faz entre os amigos, porque os amigos já abriram o coração para a gente. Não adianta a gente tentar pregar o evangelho para aqueles cujo coração ainda está fechado. Não há espaço para receber Jesus se antes o coração não se abriu para o mensageiro de Jesus. É por essa razão que o evangelho se proclama pessoa a pessoa. É claro que pode haver programas de colheita de massa, mas os programas de colheita de massa não trarão nenhum resultado se primeiro o evangelho não for pregado
coração a coração, pessoa a pessoa, amigo chamando amigo. Ninguém aceita Jesus num culto de multidão. Jesus é aceito no interior do coração, na intimidade da vida pessoal. Aquilo que acontece em público é apenas o desenlace de um processo que começou muito antes. E se não começou antes, não vai acontecer também de maneira pública. Jesus é simples. A sua igreja é simples. O evangelismo a que Jesus nos convida é simples. Nós é que complicamos tudo. Evangelizar é viver Jesus e deixar que Jesus transpareça através da nossa vida para aqueles com quem entramos em contato. Evangelizar é revestir-se da pessoa de Cristo e fazer amigos, ajudar pessoas. E na medida que os corações se abrem, levar essas pessoas aos pés de Jesus. Não adianta gastar muito dinheiro com livros, com folhetos, com programas, com atividades cuidadosamente elaboradas, se nós não estamos fazendo a lição de casa. Para ter sucesso no evangelismo, em primeiro lugar temos que ser igreja. Igreja que é sal, que é luz, que abençoa, que ajuda, que transforma, que faz a diferença onde está estabelecida. Em primeiro lugar, temos que fazer a diferença como indivíduos que amam como Jesus amava, que agem como Jesus agia, que vivem como Jesus vivia. Será que a igreja um dia vai redescobrir esses métodos? Eu anseio por esse dia. Mas eu sei também que eu sou igreja. E antes de cobrar dos outros, eu preciso viver. Eu preciso fazer. Eu preciso ser. Que nesse dia, Deus me ajude a entender que eu só posso ser luz se eu estiver conectado à fonte da luz. Eu só posso transmitir Jesus se eu estiver cheio dele. Eu só posso transmitir o Evangelho se o Evangelho estiver transbordando em minha vida. Eu só consigo transmitir Jesus para amigos. Então que os amigos vejam no dia de hoje Jesus em mim. A minha oração hoje é: Senhor, faze de mim uma bênção na vida dos outros. Que a minha presença torne a vida dos outros hoje melhor, mais feliz, mais abençoada. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser instrumento de paz e de salvação. Por isso, que a Tua imagem seja refletida através da minha presença. E sob o poder do Teu Espírito e a bênção dos Teus anjos, eu viva o dia de hoje. E que felizes, abençoados sejam todas as pessoas e todos os lugares onde o Senhor me enviar.
Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.